gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Medeiros, eu estou aqui com o Jerônimo Roveda. Nós estamos pela EPRAC, que é a Escola de Prevenção e Resolução, né, de Conflitos. E a EPRAC está lançando um conteúdo novo que chama EPRAC+, né, que é conteúdo nessa época, nesse nosso período de pandemia. E essa nossa primeira edição, nosso primeiro programa, a gente optou por fazer nós dois, né, conversando sobre esse momento que a gente está vivendo e a adaptação desse momento a esses novos métodos, né, que alguns a gente fala em métodos alternativos, a gente já discutiu aqui sobre métodos mais adequados, né, para a resolução de conflitos nesse período, né. E aí eu acho que o Jerônimo é uma pessoa bem importante, né, nesse cenário, né, é alguém que trabalha com isso já há bastante tempo, né, então acaba sendo uma referência para nós aqui no assunto, e aí a gente vai pensar um pouco como dar esse reflexo, né? Como a gente pode pensar para solucionar os conflitos que já estão existindo e que de fato irão aumentar, né, num cenário de pandemia, ou seja, num cenário de mudança, né, mundial, como a gente poderia assessorar nisso, como a gente pode repensar a estrutura do direito, como a gente pode pensar novos caminhos para que a gente consiga paz social, né, que a gente consiga cooperação e resolver os problemas, que eu acho que é a principal função nossa, né, enquanto operador do direito. Né? E aí, Jerônimo? Boa tarde, tudo bem? Eu acho que para a gente começar essa conversa, a gente tem que mais ou menos nos situar o momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo um momento de exceção, né? Muita coisa nova acontecendo, coisas que sequer há 3, 4 meses atrás a gente sequer imaginava que iria acontecer hoje, e com isso as relações tomam formas diferenciadas de serem tratadas. As relações se modificaram nesse meio tempo. Então, contratos que antes eram instrumentos seguros há 6 meses, agora já deixam de ser instrumentos seguros. Os contratos alguns já não estão sendo cumpridos, a forma de cumprimento dos contratos se modificaram, as partes se modificaram, e não basta só dizer agora a máxima do direito civil do pacta sunt servanda, que ela não serve para hoje. Hoje ela não serve. A gente precisa preservar as relações, a gente precisa criar maturidade das relações e preservar os negócios. Mas, em compensação, nós estamos numa época de exceção, onde a gente também não pode tudo, porque tudo acaba sendo prejudicial, inclusive, para a vida humana, que é o que se pretende preservar hoje num primeiro momento. Então, assim, a gente fala muito de achatar curva para não superlotar as UTIs e não superlotar os hospitais, não entrar em colapso, mas se a gente trazer essas informações para o mundo do direito, é o que vai acontecer com o Poder Judiciário, né? Com essa transformação das relações. Se todos os conflitos que emergirem desse momento forem levados ao Judiciário, nós vamos ter um colapso do Poder Judiciário. Isso até... Desculpa até te interromper, Jerônimo. Essa até é uma colocação que é bem importante, porque é algo que a gente vem trabalhando há bastante tempo, e, na verdade, é a coluna, né, é a espinha dorsal aqui, né, da própria EPRAC, para a gente repensar essa estrutura, né? A gente já se incomodava e já era algo que nos fez, né, movimentar para né, a criação da própria escola, que o judiciário, nas atuais condições que se tinha pré-pandemia, já estava colapsando, né? A gente faz, né, enquanto professores, uma meia-culpa disso, porque a gente passa boa parte, né, do tempo estimulando o comportamento bélico como solução de conflitos no direito, o litígio como a solução de tudo. A gente se incomodando com isso já buscou esses novos caminhos. Então, esse colapso não é algo imaginário, né? Não é algo que vai dizer, de repente pode acontecer. Não, é algo que de fato acontecerá se todo mundo buscar um único caminho para resolver o conflito, que seria a porta do judiciário. Né? Isso fala bastante na questão do sistema multiportas, né? Eu acho que seria bacana explicar para vocês um pouquinho sobre isso.
O Código Civil, no artigo 3º, parágrafo 3º, ele coloca que são formas conceituais, formas cognitivas do poder judiciário, elas já consagradas arbitragem, mediação, conciliação, mas ele abre a possibilidade de qualquer outra forma consensual de solução de litígio. Ou seja, parte de uma norma legal a possibilidade, justamente, de encontrar formas consensuais para justamente porque a gente já faz do eu acho importante que talvez, de alguma certa forma, assista pessoas que não têm contato com isso, é que essas formas alternativas, de forma adequada, elas são uma construção. Né? Quando as pessoas estavam na conta que os caras estavam demorando nas concessões, né? Uma decisão demorada, ela não deve ir a nenhuma das partes, ou qualquer decisão, na verdade, que não vai ser agradável das partes, tem uma sentença da sociedade. Quando a gente começa a pensar essa questão alternativa, há uma construção, há uma maturidade na sociedade, uma maturidade que trabalha com isso, que aquilo é existente. E eu inclusive, estava falando sobre isso essa semana no evento da OAB, que a gente tem que usar muito como exemplo a questão da arbitragem. Porque as pessoas ficam com medo, assim, vão copiar um sistema que veio de fora, um sistema que veio do exterior, e vão botar aqui, a gente tem outra realidade. A arbitragem é o melhor exemplo para falar disso. A arbitragem foi trazida para o Brasil e aqui ela sofreu uma série de modificações. Né? Você fala que a arbitragem foi tropicalizada aqui no Brasil. E essa tropicalização, essa adequação do sistema da arbitragem, do método de arbitragem no Brasil, serve, a arbitragem brasileira serve de exemplo para diversos países no mundo inteiro. Então, assim, tudo é uma questão de adaptação e de maturação dessas relações. E hoje a gente fala de mediação, que é uma forma de solução de conflito extremamente eficiente. Ela preserva as relações, porque ela geralmente está vinculada a relações mais duradouras, então ela preserva essas relações. Mas existe uma série de formas de solução alternativa de conflito, soluções adequadas de conflito, né? Porque o sistema multiportas, na verdade, ele não diz, ou tu vai no judiciário, ou tu faz uma mediação, ou tu escolhe arbitragem, ou tu coloca uma conciliação. Na verdade, o sistema multiportas ele te possibilita ter sempre o órgão final, que vai dar uma decisão final, caso seja necessário, uma arbitragem ou o Poder Judiciário, mas ele te possibilita tu escolher para cada tipo de conflito, para cada possibilidade de conflito, a solução mais adequada. Então, tu pode ter um contrato, uma forma de resolver os teus conflitos, colocando a mediação para determinado tipo de conflito em função das partes, conciliação de determinado tipo de conflito em função do valor, um dispute board, dependendo do tipo de contrato também. Tu pode fazer esse desenho com as soluções de maneira que tu consiga contemplar as possíveis controvérsias, os possíveis conflitos, com as melhores formas de resolver isso. E quando a gente fala sobre a adaptação desses métodos em época de pandemia, é justamente o que a gente tem hoje que pensar naquilo que eu falei da arbitragem. Será que a gente não pode hoje, em momento de pandemia, no momento de conciliar formas de soluções alternativas de conflito para resolver problemas específicos oriundos deste momento? Né? Será que as partes não querem, ao invés de um momento, a gente está vendo um momento tenso de reclusão, as pessoas estão afetadas psicologicamente. Será que é o momento de a gente partir para um litígio? Ou será que é o momento de a gente construir soluções, construir alternativas, construir métodos que consiga contemplar tempo, custo e satisfação das pessoas, né? Então, assim... E até, desculpa te interromper, e até acho que é um tópico bem importante chamar a atenção, que é algo que tu trouxesse agora ali para nós, quando o CPC traz esses métodos, né, e aí aponta ali a situação ali da arbitragem, da mediação, da conciliação, né, fala em outros métodos, né? Então, a gente também tem que enxergar e ter segurança que não tem problema nenhum daqui a pouco a gente conseguir, para cada situação, para cada situação que se apareça, que se tenha que resolver, descobrir ou apresentar ou implementar, daqui a pouco tropicalizando alguns desses métodos ou até desenvolvendo outros distintos, né? Para cada situação oriunda, daqui a pouco, dos problemas que serão gerados a partir, né, que já estão sendo gerados, na verdade, em vários setores, né, em razão dessa pandemia.
Então, a gente não está preso nem num só modelo, né? Não, em hipótese alguma. Na verdade, a gente tem quase um receio de aquela síndrome de vira-lata, né? A gente sempre espera que alguma coisa dê certo lá fora e a gente então copie para fazer aqui. Quando, na verdade, aquela possibilidade de qualquer outra forma de solução alternativa te possibilita tu criar, inclusive, qualquer um método que seja consensual e eficiente para a solução de um determinado litígio. Não tem problema nenhum. Ele não especifica outras formas de solução alternativa, de solução consensual, dentre elas essa e essa. Não, ele deixa aberto para que... Falando em multiportas, a porta fica aberta, né? Exatamente, claro. Tu tem que partir sempre dentro de alguns requisitos, né? Da disponibilidade, da capacidade das partes, né? Isso tudo, a gente, como operador de rede, a gente tem ciência disso. Mas a gente pode criar uma alternativa que não seja uma que já existe, entendeu? A gente pode criar um método que não exista. Inclusive, hoje em dia, na verdade, o que acontece muito e tem acontecido, que com essas disputas online, as ODRs, Online Dispute Resolution, é o que acontece, né? Um método online de solução de disputas é um método que ninguém sabe qual é. É uma conciliação, não é uma mediação online, existe mediação online, mas não é uma mediação online. Então, assim, tu pode criar isso. E tem sido muito eficiente isso hoje, porque as pessoas estão reclusas, as pessoas estão surgindo problemas e elas precisam resolver. E elas não podem esperar que o judiciário volte, ou que o judiciário satisfaça o pedido de uma delas daqui não sei quanto tempo. Então, tu trazer eficiência, tu trazer a tecnologia para o teu lado, e tu trazer o conhecimento sobre essas formas, e daqui a pouco fazer um grande apanhado de um pouco de cada uma e poder achar a mais adequada ou uma forma nova de solucionar os problemas, é uma grande ferramenta hoje em dia. Eu acho que, na verdade, essa nossa proposta aqui, né, Jerônimo, essa proposta de discussão, de se disponibilizar, uma das coisas é essa, né, fazer com que as pessoas também, através do conhecimento, através da aproximação de alguns conceitos, percam um pouco esse receio, né, de se sentir inseguras com relação a outras formas, de achar que só o judiciário é a resposta que vai te dar, né, garantia, e de estimular essa forma, né, de cooperação entre as pessoas, né. A gente está vivendo, fala tanto hoje, né, em empatia, em solidariedade, isso ele tem que estar presente também na esfera do direito, né. O contrato está ali, mas o contrato então é daquele jeito e não muda de jeito, né, de forma alguma. Não adianta eu ter essa leitura numa situação de exceção como a gente está vivendo, né? Eu não tenho controle sobre isso, às vezes as pessoas vão estar fazendo ali rompimentos de contrato, mas não é porque ela acordou de manhã e disse agora eu não vou cumprir, é porque daqui a pouco ela está impossibilitada, porque ela está isolada, ela está sem receita, ela está, né? E essas possibilidades, acho que é um papel nosso, né, enquanto escola, fazer com que a gente, né, faça ali a disseminação desse conteúdo. Isso, eu falo muito, na verdade, é um assunto que me toca muito e é um assunto que eu conheço, que eu falo dos dispute boards, e falo disso porque as pessoas, geralmente, quando falam de métodos alternativos ou métodos adequados, ficam sempre pensando na segurança jurídica, né? O quanto isso é seguro, o quanto isso é eficiente, e de outra parte, eles falando, o custo disso tudo. Mas, assim, nessa época de pandemia, como tu disseste ali agora, o contrato está assim, ele não pode ser modificado. Não, ele pode ser modificado, ele deve ser modificado. Esse é o momento. Os contratos que não contemplam formas alternativas de solução de litígio, é o momento de contemplarem, é o momento de se fazer um aditivo. Faz um aditivo, cria cláusulas com métodos alternativos, seja conciliação, seja mediação, ou inclusive, como a gente falou, tropicaliza o dispute board. Cria um comitê de solução de disputas específico para esse momento, específico para o momento de pandemia, porque surgiram problemas que são decorrentes dessa situação. Então, o que tem que ser em mente, e as pessoas têm que ter, quem vai fazer isso, e esse é o nosso papel aqui, a gente tem que ser um método atraente, não adianta, tem que ser atraente. As pessoas têm que ver vantagem nisso. Tem que ser possível, né? Mas hoje em dia, como a gente tinha conversado, com as ferramentas que são dispostas hoje, é possível fazer isso. E, assim, tem que ser legítimo, né? É um método legítimo, mas, assim, a legitimidade hoje está muito aceita, inclusive legalmente, né? O código nos possibilita disso, né? A Justiça do Trabalho aceita acordos feitos entre as partes gravados mediante vídeo, né? Desde que as partes estejam presentes, não haja nenhuma ilegitimidade nisso. Então, assim, é possível. Tem que ser um método confiável,
As pessoas querem confiar, daqui a pouco querem ter sigilo em relação a isso, querem, né, tem que ser confiável. Tu tem que prestar um bom atendimento para as pessoas. Tu tem que entender qual é o interesse, tem que entender qual é o interesse legítimo das partes, o que elas querem. Porque quando tu busca resolver um conflito por um método alternativo ou adequado, tu vai ter que satisfazer as duas partes, né? Ou as duas partes têm que entrar numa conversa que elas saiam satisfeitas daquilo ali. Então, assim, tu tem que entender qual é o medo, qual é a necessidade, a preocupação daquelas pessoas que estão ali envolvidas. E isso faz parte de um exercício de empatia, né? E aí, fora isso, usar da criatividade, né? O que a gente tem hoje é a criatividade. A gente tem uma série de modelos. A gente pode fazer mais do que isso com esses modelos ou não? Até quando estava falando isso, eu comecei a rapidamente aqui, né, viajar em alguns conceitos, né, a prova na Idade Média, né, dentro do processo judicial, em que eu ia lá e conseguia, estava autorizada pelo processo judicial a contratar um campeão em duelo, seja o que for, para duelar em meu nome e ir lá defender. Se o cara fisicamente ganhasse, estava ótimo, né, dependendo da escala onde eu estivesse, se eu era clero, se eu era nobre, e, na verdade, isso é um pouco do que ficou no direito, né? A gente parece que é treinado para duelar em nome da outra pessoa como se fosse um momento de guerra, né? E, na realidade, a estrutura nossa é para resolver problemas jurídicos, né? E, a partir do momento... Eu só vou conseguir resolver isso se eu tiver empatia pelas partes que estão envolvidas, se eu tentar entender qual é o processo, se eu tentar conhecer, né? Então, hoje a gente até sabe, né? Tem gente que vai dar 1000 apelidos para esse tipo de intervenção, né? De forma de atuação, mas a questão é que, de fato, se a gente passa a compreender qual é o cerne do problema, né? Qual é o cerne da questão entre as pessoas, entre as partes envolvidas, é muito mais fácil tu dar segurança e garantir um resultado adequado, né? Eu vou te dizer, Fernanda, quando eu vim da faculdade, tinha essa história, e até hoje, como tu falaste no início, a culpa é nossa. A culpa de haver um excesso de beligerância no nosso meio é nossa, de ter vindo de uma faculdade que nos ensinou assim, que nos criou assim. E, de repente, depois de um tempo que eu estava formado, eu lembro que foi para mim assim uma das melhores frases que eu ouvi, nem lembro, seria até injusto eu falar de quem, eu não sei quem, ele me disse assim, o importante, a função é resolver, e aquilo me marcou. Eu pensava assim, como é que eu vou resolver se o sistema não me proporciona que eu resolva? Como é que eu vou resolver o problema do meu cliente ou daquelas pessoas se o sistema não me proporciona que eu resolva? Né? E quando a gente começa a ter e enxergar ali em 2015, claro que a gente já tinha antes as formas alternativas de conflito, mas quando a gente enxerga em 2015 esse sistema multiportas que te dá, que te franqueia a possibilidade de tu criar qualquer outra forma consensual de solução de conflitos, ali tu começa a entender que tu tem nas tuas mãos a possibilidade de resolver. Né? Seja o interesse do teu cliente, seja o interesse de mais de uma parte que te procura. E aí eu entro numa questão até de mercado. Se os advogados atentassem para isso, eles vão ter muito mais serviço, vão ser muito mais demandados no sentido bom da palavra, de buscar, de ter mais formas de resolver o problema dos seus clientes. Né? Então, assim, eu acho que fazendo uma leitura mercadológica do CPC, ali abriu portas para os advogados trabalharem mais. Né? Então, assim, tem que parar um pouco essa história que tu resolve os problemas no judiciário. O judiciário tem que ser uma instância de exceção para aquilo que realmente demanda um juiz concursado com uma capacidade técnica especial de determinação da questão. Né? Questões mais fáceis ou questões até mais técnicas que fugem do judiciário têm que ser resolvidas por métodos alternativos. Poxa, eu acho que com isso a gente consegue dar um pontapé inicial bem bacana, né, para esse projeto. A gente confessa, né, que está aqui com várias pessoas aqui para trazer para atuar, né, e conversar e falar um pouco das suas experiências em cada uma das suas áreas, né, seja, né, o Jonathan estava conversando, né, seja através de método, seja através de ramo do direito, seja através do assunto, mas quais seriam, né, nesse período, né, quais seriam as atuações possíveis, né, e tem muita gente bacana para conversar. A gente deu aqui hoje só um pontapé inicial nesse projeto, mas acho que o futuro é bem promissor, né? Pelo menos para a gente conseguir, no mínimo, né, divulgar uma situação, né, diferente para a solução, né, dos problemas, que eu acho que é a nossa tarefa, né, enquanto advogado, enquanto, enfim, né, estudioso do direito, né, é mostrar que existem outros caminhos e que esses caminhos dão segurança, dão garantia, que a gente pode tentar pensar, mas a gente realmente precisa olhar o mundo com um olhar mais empático, né? É isso aí. Não, fiquem tranquilos, a Fernanda estava falando aqui, eu estava me sentindo o Tite agora aqui, nós estávamos montando uma seleção assim só de craque para vir falar com a gente.
Então, fiquem atentos que vai estar bem bacana. Então, tá bom. Beijos e até a próxima. Até a próxima. Até logo.